Saudações especiais a você que nos acompanha em mais esta edição do Opinião Cidade pela TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto. No programa de hoje nós vamos conversar sobre asfalto e vamos trazer aqui o nosso convidado, o Newton César Silva Pinto, que é diretor da usina de asfalto de São José do Rio Preto. Mas antes de falar com o Newton especificamente sobre qualidade, durabilidade do asfalto, sobre uma série de outras coisas, sobre a pertinência de se realizar o asfalto numa usina própria, ao invés de comprar o material de outro. Tudo isso nós vamos conversar com o Newton em nosso programa de hoje. Antes disso, eu gostaria de começar com algumas notícias importantes que abriram bem a semana. A comunidade católica de São José do Rio Preto recebeu com alegria na manhã do domingo a notícia de que o Papa Francisco nomeará para o Colégio de Cardeais o ex-bispo da diocese, Orani João Tempesta. O Papa fez o anúncio na manhã de domingo durante um discurso para a multidão na Praça de São Pedro, no Vaticano. A cerimônia de posse está marcada para o dia 22 de fevereiro, no Vaticano. Dom Orani João Tempesta foi o bispo diocesano de Rio Preto entre 1997 e 2004, quando foi nomeado arcebispo de Belém do Pará. Atualmente é o arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro. No fim de semana, a boa notícia foi que a Prefeitura de Rio Preto voltou atrás e informou que vai custear integralmente o tratamento de todos os pacientes da ACD. Nesta segunda-feira, hoje, o prefeito Valdomiro Lopes deve se reunir com a direção da instituição para formalizar a decisão. O anúncio do corte no repasse das verbas da prefeitura gerou demissão de funcionários e tratamentos. Parte dos terapeutas estava de aviso prévio e dos 42 funcionários da ECD na cidade, 12 haviam sido demitidos. E, infelizmente, morreu a segunda vítima da explosão da fábrica de produtos químicos no Distrito Industrial de Rio Preto. O auxiliar de produção, Michael Douglas Júnior dos Santos Silva, de 20 anos, morreu na madrugada de sábado, após 5 dias internado na Santa Casa de Rio Preto. Ele teve 90% do corpo queimado depois que a máquina onde trabalhava explodiu. Na quarta-feira, dia 8, já havia sido registrada a morte de outra funcionária, Michele Cristina Barbosa, infelizmente. Bem, vamos falar sobre asfalto. Nosso entrevistado de hoje, a quem eu agradeço muito a presença aqui na TV da Cidade, é o Newton César Silva Pinto, diretor da usina de asfalto de São José do Rio Preto, da Prefeitura de Rio Preto. Newton, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez. E eu queria que você começasse falando aí sobre a usina de asfalto. Há quanto tempo ela existe, onde ela funciona, como é que ela funciona? Fala um pouco sobre esse trabalho realizado aqui na cidade. Pois não, Rui. Nosso bom dia, boa tarde aos seus ouvintes. Com grande prazer, principalmente essa oportunidade que nós temos hoje, em poder explicar para os telespectadores como se processa esse fato. O histórico é o seguinte: quando o prefeito Valdomiro assumiu no primeiro mandato, foi feito um estudo, foi feito um levantamento e, dentre os grandes problemas de Rio Preto, asfalto e saúde eram os maiores deles. E o Valdomiro, ele, como um homem de visão, prefeito de visão, ele sabia que para você manter uma infraestrutura no setor de asfalto, o tema é complexo e isso demanda milhões de reais, porque nós temos uma estrutura em Rio Preto hoje que vale mais de 600 milhões. E há um grande período, claro, cada prefeito teve o seu investimento, teve a sua necessidade maior e esta parte do asfalto, ela ficou, vamos dizer assim, um pouco esquecida. 30, 40 anos haviam locais que não tinham recebido qualquer tipo de atenção, qualquer tipo de recapeamento, qualquer tipo de rejuvenescimento de superfície. Normalmente um recapeamento, desculpe às vezes de interromper, pois não, fica normalmente um recapeamento é bom que seja realizado quanto tempo depois? O ideal, dependendo o tipo, estrutura de asfalto, mas é sempre bom que a cada 7, 8 anos ele sofra uma camada de revestimento, porque é uma camada mais fina, torna-se mais barato e você dá esse rejuvenescimento e essa manutenção. Nós tínhamos locais, por exemplo, há 30, 40 anos, o Seixas, por exemplo, nós pegamos algumas ruas que tinha 37 anos sem qualquer recapeamento ou rejuvenescimento. Então isso, claro, além da própria capa, afeta a infraestrutura. E na época, nós fizemos um levantamento, nós sabíamos que em 2009, com menos de 70 a 80 milhões, nós não conseguiríamos recuperar a superfície asfáltica da cidade. Bom, Rio Preto tem 12 milhões e 200 mil metros quadrados de superfície asfáltica e nós tínhamos que recuperar imediatamente 4 milhões. Esse já não tinha mais condição e mais 4 nos próximos 4 anos. 4 milhões estavam ainda numa condição razoável. Então, fizemos o cálculo na época, se nós fôssemos fazer
com o asfalto contratado, asfalto comprado, licitado, nós gastaríamos essa faixa de 70 a 80 milhões. Aí então o prefeito Valdomiro, dentro da sua visão administrativa, encomendou que nós fizéssemos este estudo. E nós chegamos então à implantação da usina usando o cimento asfáltico a frio, né, que chama-se o asfalto mais conhecido aí como asfalto a frio, que na época houve muitas restrições, e nós usaríamos o asfalto a quente, o concreto betuminoso usinado a quente. Porém, o que as pessoas esquecem ou por desconhecimento é que eles têm, no fundo, o mesmo processo. Eles usam o CAP, só que um tem uma solução aquosa, outro tem o cimento asfáltico, e no fim das coisas, no fim da história, ele seca por aquecimento e outro seca por resfriamento. O asfalto estando fixo no chão não tem o menor problema. Vide o bairro Quinta das Paineiras, que nós fizemos há quase 5 anos atrás, e lá o asfalto está em perfeitas condições. Então esta foi a história, resolveu-se implantar a usina, e aí, nos primeiros 4 milhões de metros, nós fizemos os primeiros 4 anos, 4 milhões de metros, hoje já estamos em perto de 5 milhões. Nós gastamos 32 milhões. Então olha a economia que deu nesse processo todo. E onde é que vocês foram buscar essa tecnologia para implantar esse novo sistema? Houve pesquisa? Vocês consultaram? Houve, sim, houve. Nós consultamos técnicos, fizemos levantamento, consultamos e, por ser o asfalto a quente, a maioria dos fornecedores tinham esse tipo de usina, nós recebemos a crítica. Porque há realmente, quando você faz eu vou chamar de asfalto a quente, não é o nome técnico, mas é o nome popular, você pode liberar a superfície na hora. O asfalto a frio você já tem que segurar 2 dias, mas esses 2 dias que você segura compensa no custo. Então nós desenvolvemos esse processo aqui, pesquisamos, desenvolvemos e hoje estamos com 4 milhões de metros, está no chão e hoje muito bem aproveitado e não temos qualquer tipo de reclamação. No recapeamento, que é diferente do tapa-buraco. Nós vamos falar depois, inclusive, sobre essas diferenças. Claro, claro. Você estava dizendo, né, que os dois processos são muito parecidos, o a quente e o a frio, né? São, no fundo, eles têm a mesma base tecnológica, talvez alguma coisa assim, né? É uma questão operacional, mais de operacional. A vantagem é que nós, por exemplo, que trabalhamos com a prefeitura, quando usamos o asfalto a frio, ele pode durar um bom tempo, você estoca até 15 dias. Já o asfalto a quente, ele é feito numa temperatura de 170, 180 graus, até 120 graus você pode aplicá-lo. Fora isso, não. Então, como nós não temos tantos recursos de maquinário, se me quebra um maquinário, tem um problema, eu perco essa massa, porque ela perde as calorias e eu não consigo aplicá-la. Já o asfalto a frio me dá uma mobilidade muito maior. E hoje você sabe que você transitar em Rio Preto, em todos os lugares, o trânsito não é fácil. Então nós temos um tempo para trabalhar e uma das técnicas também que nos favoreceu foi essa questão da armazenagem. Em que consiste a matéria-prima utilizada para a produção dessa massa asfáltica? Consiste, na verdade, é uma solução chamada emulsão catiônica, que ela é o agregado mineral que é a pedra. Nós estudamos o local e ali nós observamos. Nós precisamos da mistura de pedra com pó de pedra mais grossa, mais fina. Isso é misturado com uma emulsão catiônica e essa emulsão, depois de misturada, ela vai se mesclar com a pedra e aplica-se a massa com uma máquina e depois a própria perda de caloria, porque nós temos dentro dessa emulsão 60% é o processo aquoso, que é a água para que a emulsão fique na condição de ser aplicada. Com o aquecimento, essa água evapora, aí então a parte que nós chamamos do cimento asfáltico faz a aderência, a ductibilidade, a ancoragem das pedras, na secagem ela se estrutura e fica o asfalto. Essa é a técnica. Se eu cometer algumas impropriedades ao não, tempo, fica você vontade. me corrija, porque Tranquilo. realmente desconheço totalmente o Claro, assunto. claro. Né? Mas a liga desse material, a liga dessas pedras, é o tal do piche, que a gente conhecia tão antigamente? Isso, exatamente isso. Só que hoje, por exemplo, os nomes técnicos, as coisas evoluíram muito, né? E hoje, no asfalto a quente, é o cimento asfáltico e petróleo, e no asfalto a frio é esta solução da emulsão. Você vê que hoje é muito mais rápido, as coisas melhoraram muito, que ela é misturada com a pedra e essa solução que chamamos de emulsão, ela tem também o cimento asfáltico e também tem um X de água. Evapora-se e dá a liga. E já no asfalto a quente, perde-se a temperatura e ele dá a liga perdendo o aquecimento. Então são situações inversas, mas que no fim, no processo, elas acabam usando a mesma estrutura, a mesma fórmula química, tá, para chegarmos a este resultado. O piche só é utilizado no asfalto a quente, é isso? Não é mais piche. Piche era aquele nome que nós tínhamos antigamente. Exato. É o cimento asfáltico e petróleo. Ele é usado nos dois. É um derivado de petróleo. Diferente. São derivados de petróleo. E é usado nos dois sistemas. Nos dois sistemas. Perfeito.
Bom, a usina de asfalto, Nilton, ela é ligada à Secretaria de Obras. Quantos funcionários ela tem? Como é que funciona? Onde é que ela funciona? Da seguinte forma, ela funciona do lado hoje, do lado da FEBEM, lá na saída da Fundação Casa, na saída para Ipiguá. Nós instalamos ali junto com a usina de reciclagem. O complexo nosso, nós temos aí uma faixa de 22 máquinas e agora, passando esta fase do alto índice pluviométrico de chuvas, nós chegamos a operar com 50 a 52 pessoas, com 2 equipes de asfalto, onde nós chegamos a fazer 8, 10 quarteirões por dia. E quanto isso chega a representar, você já disse no início da nossa conversa, mas eu gostaria que a gente frisasse esse termo. Quanto chega a representar em termos de economia para o município em relação à contratação de empresas para fornecer esse material para a prefeitura? Chegamos, porque como nós conseguimos, né, o prefeito, ele determinou que nós buscássemos o melhor negócio para o município. Porque o Valdomiro tem essa condição de cuidar muito bem da questão do investimento público, do dinheiro público. Ele sabe a limitação orçamentária, porque aquilo que eu te falei, Rei, nós tivemos 30, 40 anos que houve essa deficiência em manutenção asfáltica. Nós teríamos que recuperar em 4. Então, cada tostão economizado seria 1 metro mais de asfalto feito. E nós fizemos esse trabalho, chegamos a ter licitações com preços extremamente favoráveis ao município. Nós chegamos a ter uma economia na faixa de 45% a 50%. Puxa vida, metade do preço. Metade. Realmente isso aconteceu porque quando nós fazemos, não temos BDI, alguns custos mais, não temos o lucro, é próprio, então realmente tem essa facilidade. Nilton, eu posso dizer então que o asfalto de Rio Preto é hoje todo feito, pelo menos em grande parte, feito com a administração direta do município, né? Ou os programas de recapeamento e tapa-buracos ainda são objetos de licitação. Nesse caso, no caso de licitação, se ainda existe ele, aí é a prefeitura que fornece o asfalto para a empresa licitada? Nós tivemos 2 questões. Nós tivemos, por exemplo, o ano de 2010, 2011, como nós estávamos desenvolvendo um grande programa de asfaltamento, um vigoroso programa de asfaltamento, também tinha a questão do tapa-buraco. A usina não conseguiria assumir tudo. Naquele ano foi contratado também. Foram licitados algumas equipes para trabalhar com o asfalto a quente, com o CBUQ, e também contratado algumas equipes que nós fornecíamos a massa e esta equipe trabalhava com asfalto a frio. Por quê? Acontece o seguinte, há locais, quando nós falamos em tapa-buraco, também nós temos aquela questão da correção da camada asfáltica, né? Pontual. Por exemplo, você chega em uma esquina ou alguns locais da rua onde você tem 10 metros por 12, 6 metros por 5, aonde ali já deteriorou. Então você não vai fazer os tapa-buracos, isso é demorado e caro. Então nós fazemos aquilo que a gente chama de pano, nós fazemos um pedaço da capa asfáltica. Então nós desenvolvemos, porque se fôssemos fazer por contratação ficaria muito caro. Então nós contratamos algumas equipes que nós dávamos a massa e pagávamos por medição. Então nós trabalhamos nas duas faixas de trabalho. E acontece o seguinte, isso vem dando resultado. Agora, é importante uma coisa, que com esse alto número de metros quadrados que nós conseguimos fazer, próximo dos 5 milhões, reduziu muito o custo com o tapa-buraco. Chegamos a ter 15, 16 equipes. Hoje trabalhamos no máximo, no asfalto ao quente com 5 e completamos com as equipes a frio. Então isso diminuiu muito e quanto mais, e a visão do prefeito, que é a visão correta, quanto mais você faz o recap, menos você faz o tapa-buraco. Porque nós temos, inclusive, isso é tudo controlado. Nós temos lá desde 2009 uma programação, nós temos alguns programas, trabalhamos com informática. Então, quando a rua apresenta 8, 10, 15, 20 buracos, dependendo da análise da rua, já chegou o momento do asfaltamento. Então, nós vamos lá e fazemos um recap. Isso vai ficar tranquilamente 6, 7, 8 anos sem abrir um novo buraco. Então, você planeja o custo do futuro, o que nós gastamos talvez um pouco mais, o custo do futuro do planejamento vai ser muito mais barato lá na frente. Então isso que eu chamo, através do Valdomiro, que é uma administração de visão. Os pés fincados realmente num futuro onde nós vamos recuperar a superfície e ter um custo muito menor. Nilton, pelo que você está dizendo agora, é importante diferenciar, né? Que tapa-buraco é uma coisa, recapeamento é outra coisa completamente diferente. Bom seria, inclusive pelo que eu deprendi aqui, seria que a gente não tivesse que fazer o tapa-buraco, apenas os programas de recapeamento que corrigissem o processo. Infelizmente isso não é possível. É isso mesmo? Fala um pouco sobre isso. Sem dúvida, porque o que acontece? Por exemplo, chega um momento que, olha bem a situação de Rio Preto, nós estamos conversando disso. Nós temos um déficit de captação de água pluvial e água servida. Foram feitos alguns locais onde se faltou muito aquilo que nós chamamos boca de lobo.
porque era muito caro se investir. Então, cada prefeito teve a sua prioridade, então faltou muito. Existe a galeria pluvial, mas não existe, ou nem a galeria pluvial Tem existe. locais, inclusive, que é o problema de subdimensionamento de galerias. Mas alguns locais existe a galeria e faltam as bocas de lobo. Nós temos um déficit hoje aí de 2.000 a 2.500 bocas de lobo. Puxa, nós temos algumas ruas que você, em 8 quarteirões, que Jardim Canaã, alguns locais que nós temos abaixado, em 8 quarteirões você encontra 2 ou 3 bocas de lobo. E aquele fluxo d'água pluvial é muito grande. E se ela não é captada pelas bocas de lobo, ela vai, obviamente, por cima, né, da superfície asfáltica, e a violência dessa água realmente, ela não tem asfalto, nem a quente, nem a frio, que aguente isso tudo. Então, este é um primeiro problema, que nós estamos correndo, já tem sido feito um trabalho melhorando essa condição. Então, esse é o primeiro problema. Um segundo, por esse tempo que nós não tivemos, né, uma prioridade no investimento da questão do recapeamento asfáltico, isso desgastou por demais a superfície. Então, é o que eu te falei, perde-se a ductilidade, gasta-se muito essa superfície, você chega num ponto que é muito mais caro você recuperar. E nós temos ainda um terceiro fator. Hoje a frota de veículos de Rio Preto, ela aumenta, em média, 20 mil veículos ano. É muito, né? Muito. Então, essa estrutura, relação entre estrutura, pavimento, frota, já não suporta mais. Então, nós temos que correr, e é o que você falou, você matou a charada em cima. Fazer o recapeamento, quando você faz o tapa-buraco, o solo ao lado, o asfalto ao lado continua antigo. Abre um novo buraco, está desgastado. E às vezes você não consegue dar mais aderência a esse tapa-buraco naquele local e ele pode reabrir. Então o tapa-buraco é extremamente paliativo, nós só fazemos em respeito à condição da vida humana, de um acidente mais grave e tal, porque nós não temos condição de chegar com o recap em todos os lugares. Então nós temos que fazer um paliativo necessário para que nós possamos evitar algumas tragédias, e mesmo assim, né, é impossível você em 1.700, 1.600 quilômetros de superfície alcançar tudo isso. Mas o que foi interessante foi a visão do prefeito Valdomiro nisso. Ele estipulou a criação da usina, o investimento nesses 4 milhões de metros, e isso gradativamente vai crescendo. Então é o que eu te disse, no futuro nós vamos ser brindados com uma grande economia. Agora realmente precisa de um pouco de paciência, porque não é fácil, o desafio é grande e custa muito caro. Então, o orçamento público, você tem que investir algumas coisas mais, você tem que investir em saúde, educação, que é obrigatório, você tem que investir numa série de coisas. Então, não só você pode trabalhar nisso. Então, nós estamos correndo contra o tempo para alcançar, e tem impressão que neste mandato agora, que este ano o Valdomiro já, né, vamos sentar, nós vamos estipular o planejamento esta semana, e ele quer realmente que esse processo continue, porque ele tem essa visão de economia e de qualidade que nós possamos dar daqui para frente. Newton, existe um momento em que o munícipe, sem dúvida nenhuma, se lembra muito da figura do prefeito quando o seu carro passa num buraco daquele, acaba sofrendo um solavanco grande, e isso acaba criando problema para o carro, acaba criando problema para os pneus, para a suspensão, para o alinhamento, balanceamento, aquela coisa toda que todo mundo conhece, né? Mas a gente, como leigo, percebe também que a questão do tapa-buraco, às vezes vai passando por algumas mudanças de critério, não sei. Algum tempo atrás, a prefeitura, não sei se já na época da usina, fazia alguns recortes assim, ovalados em torno do buraco. Depois esses recortes foram quadrados, foram em ângulo reto. Por que acontece isso? Ou foi apenas uma impressão minha? Não, o que acontece, existe a técnica, por exemplo, o ideal é você fazer o corte do buraco, você faz o corte quadrado, você tira aquele material já desgastado e você reaplica tudo dentro, enclausurando a massa, fica um bom serviço. Mas às vezes, por exemplo, você pega um dia de chuva pesada, abre 400 buracos em Rio Preto. Se você fosse toda essa técnica, você às vezes não tem condição. Então, às vezes é feito o que a gente chama de o próprio remendo, né? O próprio salgamento, que você aplica, você faz a base e aplica direto no buraco, que é para se evitar os acidentes mais graves. Agora, você tem que analisar aonde cabe uma coisa, aonde cabe outra. Então, isso que nós analisamos bem. Às vezes nós temos o problema de soltar, porque, analisa uma coisa, o binômio carga-água. Você tapa o buraco hoje, você tem 300 mil veículos passando em cima, né, dependendo do local, dependendo o momento que você trabalha essa técnica do asfalto. Então, época de chuva, por exemplo, o que acontece? O solo chove todo dia, mesmo que dê um dia de sol, o solo embaixo, ele continua molhado, ele continua com
com aquela absorção d'água. Mesmo que você faça tranquilo, você não pode deixar o buraco, depende do lugar, que possa haver um acidente muito mais grave, você tapa. Aquilo acontece o efeito esponja, né? O veículo passa, né? Ele força o buraco para baixo e pode com aquela umidade subir. Então nós sabemos desse risco. Agora, o percentual de resserviço não chega a 2%. É isso que as pessoas não entendem. Porque é fácil você dizer, aqui abriu um buraco, tapou. Mas num dia foram tampados 400, 450. Para você ter uma ideia, nós já chegamos a 1 milhão de metros. Isso aí são milhares de buracos por dia. 1 milhão de metros são milhares de buracos. Então, as pessoas não veem o que foi feito, porque a crítica é normal. O cidadão realmente ele tem o direito de reclamar. Você estava falando para mim em serviço público, né? É realmente o direito do cidadão. Mas existe todo um histórico e é o que nós estamos correndo para poder alcançar. E a época de chuva nós só tapamos o buraco realmente em respeito à população, porque você corre o sério risco de, às vezes, você ter que refazer o serviço. Newton, desde há muito tempo atrás, a gente sempre ouviu falar que um dos problemas crônicos da questão do asfaltamento em Rio Preto era deficiências na compactação do solo antes da aplicação do asfalto. E hoje a gente vê que alguns trechos urbanos da cidade têm grandes desníveis, né? Grandes, não sei como é que fala isso. É desnível mesmo. Desnível mesmo, enfim. Isso é causado, eu imagino que possa ser por essa questão de compactação. A usina não tem nada a ver com isso, né? Que ela na verdade, fornece o material para ser utilizado lá. Mas a prefeitura toma conta disso também, toma cuidado para que os processos de asfaltamento respeitem esses critérios da compactação do solo? Então, posso te responder agora, desses anos, né, de 2009 para cá, realmente o Departamento de Obras tem cuidado, verificado e fiscalizado muito isso. Realmente houve alguns locais que nós tivemos esse problema também pelo tempo que se passa, e eu que te falei, antes você tinha um caminhão andando com 20 mil quilos, 14 mil quilos, você tem caminhões com 30, 35, então realmente mudou muito. E tem muito mais caminhões hoje. Muito mais a frota, então às vezes é o próprio tráfego, às vezes o próprio tempo. Agora nós temos locais também que tivemos problema, alguns bairros como o Jardim Nunes, que nós tivemos que refazer inteiro, ou nós temos Residencial Palestra, algumas coisas que têm dado problema, mas realmente a Prefeitura tem fiscalizado e tem tomado ações, inclusive judiciais, para isso. Hoje garanto que a Prefeitura tem fiscalizado e nós temos conseguido algumas boas vitórias em cima disso e nós estamos conseguindo reaver essa questão. Nós refizemos o Nunes, quase todo o Jardim Nunes, com a usina, e isso me parece que judicialmente a Prefeitura tomou as suas atitudes e as coisas serão ressarcidas de uma maneira muito tranquila. É preciso informar, né, para quem possa não ter familiaridade com esse tema, que na verdade o primeiro asfalto é feito pelo empreendedor do loteamento, pelo loteador, né? Sim, aí a Prefeitura recebe e aí ela verifica se os critérios todos foram observados. Ela faz a fiscalização estando dentro da regularidade, estando dentro da técnica, estando dentro daquilo que a Prefeitura instrui como, né, a necessidade técnica, a Prefeitura recebe. Há locais que houve problemas que a Prefeitura não recebeu, deu problema e o cidadão continua responsável por aquilo. Então a Prefeitura é muito criteriosa nisso. Inclusive com ações judiciais para tentar reaver. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tem inclusive algumas ações onde a Prefeitura realmente atua. Perfeito. Em relação à usina de asfalto, à produção de asfalto para o recapeamento e para o tapa-buraco também, como é que são feitos os testes de qualidade e durabilidade do asfalto? Que tipo de teste é levado em conta? São vários. A técnica do asfalto são vários testes, né? São vários, mas nós temos fornecedores, por exemplo, nós só recebemos, tem que vir acompanhado da certificação técnica. Como hoje nós temos fornecedores renomados, tanto na área de emulsão asfáltica, como na área do agregado mineral. Já nos vem com esta parte, aí nós fazemos os testes de compactação, de agregação, são nomes técnicos, que é muito complicado citar, mas nós temos o nosso laboratório e também, quando precisa, fazemos fora. Sem problema nenhum, isso nós acompanhamos, é sacado depois os corpos de prova, são analisados, e é o que eu digo para você, se você for analisar, nós fizemos, por exemplo, vários bairros, se você analisar, por exemplo, Quinta das Paineiras, Tarraf 1, Tarraf 2, Eldorado, João Paulo, Mugnani, e aí vai, né, Planalto, são vários, Anchieta, tá, parte da Vila Ipiranga, são mais de 70 bairros. Você vai perceber que o nosso asfalto está intacto. Então, às vezes, nós recebemos a crítica na questão do tapa-buraco, mas a questão do recapeamento, nós não tivemos um ou outro probleminha, que é normal. Tudo existe um problema. Tá? Onde você produz um carro, existe um problema. Se você produz uma vassoura, sempre vai haver algum problema. Mas a nossa técnica hoje, ela está desenvolvendo muito bem e com muita aceitação.
Tanto é que vários municípios têm vindo aqui para conhecer o nosso sistema. Sem dúvida. Daqui a pouco eu vou te perguntar, inclusive, sobre isso também. Mas quando você faz um recapeamento asfáltico na Avenida Alberto Andaló, na Avenida Badibacite, por exemplo, que são vias de elevadíssimo fluxo de veículos, né? Existe diferença entre fazer ali e fazer, por exemplo, no Jardim Nunes, como você citou? O material é outro? Não, o material em si não é outro. Não há, por exemplo, nenhuma diferenciação. O que acontece é o seguinte, você tem classificação de vias. Vias locais, via intermediária, vias arteriais. Via local é aquela rua dentro de bairros onde o trânsito é menor. Obviamente você vai usar um agregado mineral com menos resistência. Você vai usar, às vezes, ele com menos espessura. Por quê? Porque não exige tudo isso. Então você tem que fazer aquilo que o local aceita, mas o material é o mesmo. Muda a composição do que? Às vezes da grossura da capa asfáltica, e às vezes uma rolagem maior, uma rolagem menor. Isso é uma opção técnica, opção né? Técnica. Exatamente para não gastar mais. Agora, né? se olha, não, no bairro a qualidade é pior. Não, não é. Não é. É que às vezes, por exemplo, alguns locais, aquele local que nós chamamos de vias arteriais, que você não pode fechar, ou que você pode fechar por um curto tempo, aí nós usamos então, licitamos o asfalto a quente, porque você pode liberar na hora. Fora isso, nós usamos o asfalto a frio quando tem uma condição maior de segurar. A Danilo Galeazzi, por exemplo, grande parte dela ela foi feita no asfalto a frio. E ela está lá muito bem feita. A parte de cima da Murchionce, a parte de baixo está lá. São avenidas de grande fluxo que nós fizemos e elas resistem perfeitamente. Porque depois de seco nós temos exatamente a mesma resistência. Só a questão da secagem onde você pode fechar ou não. Agora, a atenção que é dada para o bairro, nós vamos agora... estou esperando agora o prefeito fazer orientação. O Eldorado, por exemplo, Eldorado há ruas ali, 35 anos que não se tem um recape. Nós fizemos agora para testar a Avenida Belo Horizonte, uma parte ficou excelente. Nós vamos entrar no bairro na sua totalidade, vamos fazer 110 quarteirões no Eldorado. É a ordem do prefeito. Ele quer o Eldorado, como uma série de outros bairros, ele quer que esteja em ordem. E isso deve ser feito imediatamente agora? Né? Nós já estamos em processo, nós já temos as licitações abertas, né? Agora só está esperando o final do planejamento da disponibilidade financeira e nós mesmos agora, o período de chuva, nós trabalhamos de uma forma mais lenta, mas vamos trabalhar. Agora, passando o período de chuva, Rei, nós vamos entrar com 2 equipes trabalhando não só no Eldorado, como existe Nato Vetorazzo, Gabriela, Canaã, Vila Itália, Vila Tonello, enfim, uma série de bairros onde nós vamos realmente atacar. Inclusive, Rei, algumas ruas, você pega aqui na região do Ouro Verde, Higienópolis, que há 50 anos eram aquele paralelepípedo, nós fizemos, Jardim São Paulo, fizemos, implantamos em cima, ficou uma beleza, a população está satisfeita e realmente nós temos alguns outros locais, como alguns locais da Boa Vista, que nós vamos fazer também esse trabalho. Em cima do paralelepípedo? Em cima, porque o paralelepípedo é uma excelente base, né? Então você faz a limpeza, aplica o mata-mato e depois você usa como base e aplica a camada asfáltica. Antes do nosso intervalo, Nilton, deixa eu perguntar uma coisa para você. Numa cidade quente como Rio Preto, onde a temperatura nessa época chega aí, é normal chegar aos 34, 35 graus à sombra. Quando eu era criança, eu imagino que seja no seu tempo também, as pessoas diziam que estava tão quente que dava para fritar um ovo no asfalto, né? E ainda dá. Ainda dá, né? Mesmo com asfalto a frio dá para fritar um ovo. Mesmo com asfalto a frio. Tá. E em cidades mais frias, digamos lá, Campos do Jordão, por exemplo, o asfalto tem que ser diferente ou não? O que acontece, por exemplo, você pode aplicar o asfalto a frio, que nós chamamos, até uma temperatura de 10, 12 graus, não tem problema a aplicação. É claro que o asfalto a frio, ele se comporta muito melhor em cidades com o clima mais quente, porque justamente, é que eu te digo, ele é formado pelo agregado mineral, que são as pedras, e pela emulsão, que é uma parte de cimento asfáltico, uma parte da solução aquosa. Né? E isso também é usado um catalisador para que haja a mistura e a adesão dessas pedras à ancoragem. Então, quanto mais calor, mais rápido esta água ela é evaporada, mais rápido a liga se comporta e mais rápido a secagem. Então, realmente, para o clima de Rio Preto, esse asfalto a frio não tem o menor problema. Bem, você está recebendo aí uma verdadeira aula sobre asfalto aqui com o Nilton César Silva Pinto, que é diretor da usina de asfalto de Rio Preto. Daqui a pouco nós vamos perguntar para ele, logo depois do nosso rápido intervalo aqui do Opinião Cidade, por que as pessoas dizem que o asfalto de Rio Preto se esfarela. Ele até já explicou logo no início da sua fala aqui, mas vamos insistir nesse assunto com ele. Por que o asfalto esfarela, derrete, desaparece em função da água ou em função do movimento de veículos? O Nilton responde daqui a pouco, logo depois do intervalo. Até já.
Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Nós estamos de volta com o Opinião Cidade, conversando hoje com o Nilton César Silva Pinto, que é diretor da usina de asfalto de São José do Rio Preto. O Nilton vai responder para a gente agora uma pergunta que a gente fez para ele aqui antes de entrarmos para o intervalo, que são frequentes as queixas de um certo esfarelamento do asfalto em Rio Preto. Por que isso acontece, Nilton? E essas críticas são justas? O que acontece é o seguinte, alguns locais nós temos a reclamação, vamos até lá e você percebe que o asfalto tem 15, 16 anos, ele chegou num momento que acabou-se a vida útil. Acabou, não foi feita uma manutenção preventiva, acabou-se a vida útil. Então, realmente, ele perdeu toda aquela dutibilidade, ele não agrega mais. E chega a um ponto que ele começa realmente a acontecer o que a gente chama, né, desse esfarelamento. Então, ali tem que haver um recap. Muitas vezes é feito ali um tipo de um tapa-buraco preventivo para evitar o acidente, mas acontece. E às vezes também, em época de chuva, como eu te expliquei, é este paliativo que acontece. A responsabilidade civil do município é objetiva. Se houver um acidente, a pessoa acionar o município, ela não tem que provar nem dolo nem culpa. O município vai ser condenado a pagar. Então, às vezes, né, é o que eu disse, é 2% que acontece, isso no máximo 2% em épocas de chuva. Então, às vezes você tem, às vezes muito contra a sua vontade, né, nesta época de chuva, de alto índice pluviométrico, esses buracos, eles enchem d'água e secam. E ele abre este buraco, às vezes em locais perigosos. Então, você vai e faz o serviço a quente ou a frio, seja o que for, mas embaixo ele ainda está com aquela água, né? A permeabilidade dele já chegou no limite. E o que acontece? Você tapa sabendo o risco. E isso, quando os veículos passam com uma frota enorme, há esta, né, pressão. E esta água pode, né, de uma certa forma, o efeito esponja, estourar o buraco e realmente esfarela. Há este risco. É pequeno, mas ainda é preferível que você corra esse risco em 2% do que você perda uma vida humana, que você tenha a perda de uma vida humana, altas indenizações. Então, tudo isso é um risco calculado. Então, isso é o que acontece. Às vezes, realmente, acontece em alguns locais, porque é o que eu te falei, tudo tem seu índice de resserviço, qualquer coisa no mundo. Mas o nosso é muito baixo, inclusive comparado, com outras cidades. Né? Nós recebemos, por exemplo, alguns municípios aqui, mas Rio Preto, perto dos nossos municípios, tem muito pouco buraco. E realmente tem muito pouco buraco, já tivemos muito. Então, nós chegamos a fazer, se eu te falar que nós já chegamos a tampar e correções asfálticas e tapa, mais de 260 mil, é até um número absurdo, mas nós temos tudo registrado. Então, é um risco que acontece, ele não é frequente, mas é que realmente é mais fácil você fazer a reclamação, você criticar, do que você analisar num dia de 400 buracos feitos, que possa abrir 4, 5 ou 8 buracos. Entendeu? Então, essa é a questão. Nós também esperamos que seja reconhecido o outro lado, o lado do trabalho, o lado das equipes, o lado da preocupação com o prefeito constantemente com a população, investindo constantemente, quer dizer, uma visão absoluta, e nós estamos recuperando bairros e bairros. Então é importante que as pessoas também vejam essa parte, porque é muito interessante o processo. E este processo é o que eu lhe disse, muitas e muitas cidades têm vindo aqui acompanhar. Eu imagino que esse assunto seja um assunto de alto interesse para as administrações que se sucedem, porque o tema buraco muitas vezes já foi utilizado em abordagens políticas grandes. Eu me lembro, numa sucessão municipal, vários anos atrás, provavelmente anos 70, 80 já, que um prefeito que entrou acusava o outro de ter deixado uma sinfonia de buracos na cidade. Então esse tema virou manchete dos jornais na época, etc. Então é fantástico. Isso hoje trata-se, mudou-se o termo sinfonia para epidemia, né? Mas você veja uma coisa, Rei, você chega em uma rua hoje e você analisa esta rua, por exemplo. Hoje eu estava andando a cidade, ali perto realmente do zoológico, temos algumas ruas com esse problema, no Castelinho temos algumas ruas com esse problema.
né? E o que acontece? Você analisa a rua, ela já perdeu toda aquela capa asfáltica, Então você chega, 3, 4 buracos que abriram com essa chuva. Você vai lá e tampa os 3 buracos. Acontece que a rua, você tampou os 3 buracos, mas o asfalto ao lado continua há 30 anos sem recapear. Então, provavelmente, na força da água, do pingo da chuva, vai abrir aquilo novamente. Então, nós tapamos o buraco, mas colocamos a rua em programação. Aí que eu lhe digo que é aonde o prefeito tem essa visão, recapear para não tapar buraco. E se você analisar, o nosso gasto com tapa-buraco vem caindo gradativamente, porque ele vem sendo investido no recap. Chegou a cair já 30%, 40% de um ano para outro. Você tocou num assunto no bloco anterior do programa, Nilton, que eu considero extremamente importante, a gente podia até voltar um pouquinho nesse assunto. A questão da deficiência de bocas de lobo em algumas ruas, em alguns locais, onde existe inclusive a galeria pluvial, né? Sim. Mas o número de bocas de lobo é insuficiente para isso. Dá para resolver isso? É possível resolver isso ou fica muito caro resolver Olha, essa fica questão? muito caro. Nós estamos resolvendo, por exemplo, agora, a rua 9 de junho, ali no Anchieta. Nós tivemos alguns problemas aonde chegou a levar a parte de baixo quase a rua toda. Por quê? Porque a própria, além de nós termos poucas bocas de lobo e desce 7, 8 quarteirões, nós temos que trocar 300 a 400 metros de tubo subdimensionado. Não é que estão subdimensionados, a cidade cresceu demais. Então, por exemplo, você pega a questão aí das avenidas, né, Andaló, que hoje o prefeito está investindo pesadamente na contenção de enchentes, aquelas bacias hoje, né, Rio Preto, são vales. Há anos atrás era terra, era solo nu. Então, a própria água não descia porque o próprio solo absorvia, ele tinha permeabilidade. Hoje não tem mais, a cidade se transformou num gigante de concreto e de asfalto. Então, esta água desce por ali tudo. Então, agora você imagina, e é isso que o prefeito está resolvendo com os piscinões e tudo mais, porque não adianta só abrir os canais se não tiver piscinão. Então, é um trabalho muito grande que o Valdomiro está e vai resolver. Agora, imagina você num local onde você tem 7, 8, 9 quarteirões, onde você tem 3 ou 4 bocas de lobo. Nós tivemos agora, por exemplo, no Parque das Flores, levou quase 100 metros de uma rua, pela falta de boca de lobos. Nós estivemos lá, limpamos as que tinham, melhoramos a captação e fizemos novamente o recapeamento de uma maneira bem mais estruturada e resistiu a essas chuvas, graças a Deus, está bem o local lá. Mas você vê, isso tudo você vai trabalhando. Agora é o que eu te disse, Rei. Isso tudo é muito caro, infraestrutura é vital. E são necessários milhões de reais para isso. E o município não tem tudo no primeiro momento. Agora, está se planejando, o prefeito vem trabalhando isso, ele tem conseguido verbas e ele consegue, ele transita bem politicamente em todos os lugares e ele tem dado essa possibilidade de trabalho. Agora, imagina, nós fizemos 4 milhões de metros em 12 milhões, que hoje é a metragem de superfície asfáltica de Rio Preto. Imagina se nós não tivéssemos implantado isso, o que seria hoje? E esses métodos que nós fizemos, o que nós fizemos lá no primeiro ano, daqui 3 anos já tem a necessidade de fazer um novo rejuvenescimento nessa camada. Então você imagina que é um processo que ele não acaba, ele é cíclico e nós temos que trabalhar muito em cima dele. Tem uma pergunta aqui, Nilton, que chega de um espectador, né? O Antônio. Ele lembra que a Avenida Murchid de Once foi recapeada em meados de 2012 e voltou a ser recapeada agora em 2013. Não houve, então, segundo ele, esse período de 8 anos. O trecho recapeado foi entre a José Bonifácio e a Regente Feijó. Você tem conhecimento dessa? Sim, ali é que houve uma intervenção no sistema de esgoto, houve uma intervenção, ali se mexeu, certo? E este remendo foi aonde nós tivemos que refazer, certo? Nós fizemos aqueles 100 metros novamente, se não me engano é ali em frente o 1,99, refizemos justamente por essa questão. Porque houve uma intervenção do lado esquerdo, já havia alguns problemas e nós refizemos apenas aquele local, que são aqueles 100 metros ali no Real Atacado, naquela região. Mas o resto da avenida permanece como está desde o recapeamento. O único local. E ali, claro, onde a Consuelo está fazendo aquelas obras ali na frente, que vai ter que se fazer um novo recap, porque, certo, as obras demandaram muita coisa e há um desgaste muito maior, né, porque é um uso muito maior da superfície com essas obras, que é ali chegando ao viaduto da Andaló. Ali atrás só isso, o resto continua do mesmo jeito, o que foi feito em 2012 não, foi feito antes de 2012. Foi feito antes. E o local continua sem problema. Se você pegar desde lá de cima, do começo da Murchi, da parte pós-viaduto,
e vir, você vai ver que o asfalto continua tranquilo e você entra na parte de cada Mochi, o asfalto continua tranquilo. Inclusive estive lá hoje ainda, cedo, inclusive verificando esse asfalto que nós fizemos aí há uns 40 dias, justamente pela intervenção que nós tivemos do lado direito, refizemos todo o local para não dar nenhuma diferença de degrau e tudo mais. Deixa eu aproveitar a pergunta do espectador Antônio, a quem agradeço, inclusive, pela gentileza de ter enviado essa colaboração, mas eu pergunto o seguinte: existe uma sintonia boa entre os diferentes organismos da Prefeitura que tem que mexer com asfalto, por exemplo, SEMAI, Secretaria de Obras, etc., no sentido de que seja evitado destruir um asfalto que foi recapeado há pouco tempo? Como é que funciona isso? Então, existe sim, Zé. Existe, nós conversamos bastante, Rei, trocamos ideia. O que acontece é que, às vezes, o sistema de água e esgoto, nós temos um sistema também, alguns locais são muito antigos. Então, está bem, nós fazemos, e às vezes há o problema no esgotamento, no encanamento, não se evita como abrir. O que nós temos discutindo muito é a qualidade que o SEMAI, hoje, tapa os buracos. Tem sido de uma maneira tranquila, eles têm nos atendido, procurado fazer o melhor, mas, infelizmente, essa questão, pela rede ser subterrânea, nós não temos como trabalhar. Se houver entupimento de rede, houver um rompimento de rede, não há como se fazer. Então, realmente, isso são, assim, aquelas agruras que nós temos que enfrentar no dia a dia. A Secretaria de Obras e outros departamentos interagem, então, com o SEMAI, por exemplo, no sentido de orientar, influenciar a qualidade do asfalto utilizado. Sem dúvida. O SEMAI hoje sabe o asfalto tem que fazer, ele tem lá os seus contratados, faz o trabalho, é que às vezes você cai no imprevisto de estourar um local e ter que ir lá. Nós já tivemos locais, nós checamos todos junto ao SEMAI, não haveria nenhuma intervenção. E por incrível que pareça, uma semana depois que nós fizemos, deu um problema na tubulação, você não podia deixar a população sem água, um problema de esgoto, o SEMAI teve que agir. Mas isso são coisas no dia a dia que, infelizmente, é impossível você evitar. Mas dentro de uma lógica, de uma racionalidade, há o trabalho sim, e isso nós temos conseguido bons resultados. Que bom. Nós já entramos no novo período de chuva. Sim. Essa noite, por exemplo, choveu bastante em Rio Preto. E agora, então, a expectativa, você já disse sobre isso, mas vamos conversar mais um pouco sobre isso. Estamos chegando numa época que o processo de deterioração é pior, é uma época crítica para o asfalto da cidade. Sem dúvida, é uma época crítica, porque o índice pluviométrico, inclusive, tem aumentado, nós temos acompanhado ano a ano. Nós temos esse problema justamente das águas pluviais e nós temos ainda essa superfície que não conseguimos chegar e recuperar. Por exemplo, se nós analisarmos aqui, vou pertinho aqui, Vila Canaã, ali nós temos Vila Itália, locais que não conseguimos chegar. Realmente, principalmente aqui na Canaã, onde nós temos uma captação um pouco deficiente e uma capa asfáltica muito antiga. Para você ter uma ideia, nós fizemos algumas ruas aqui no começo da Vila Itália que nós não tínhamos mais nada de superfície, inclusive elas têm a deficiência da questão da captação. E essa alto índice pluviométrico, a força da água no asfalto, porque quando chove a água se precipita com muita força, realmente abrem buracos. É o que eu te falei, chega a abrir 400 buracos por dia. Então nós temos que correr contra isso. Agora, o que é feito? Nós terminamos, vamos trabalhando conforme possível. Terminando a época de chuva, aí nós entramos com muito mais intensidade para resolver essa questão. Temos que tampar, correndo o risco de ter que refazer, mas é o respeito que nós temos que ter ao cidadão e não deixar esse buraco na rua. Bom, você já disse aí que o tapa-buracos é uma solução paliativa, Paliativa, sem dúvida. Uma solução que, na verdade, costuma anteceder os recapeamentos, etc., embora o ideal seria que nem fosse feito o tapa-buraco, já fosse feito o recapeamento. Nem sempre isso é possível, né? Mas o tapa-buraco, ele é sempre feito, então ele está sendo feito em Rio Preto já nos últimos anos, por exemplo, com o material produzido pela usina de asfalto. Parte sim e parte são contratados através de licitações. Ainda tem contratações. Ainda existe, porque primeiro que a usina hoje, nessa loucura sim, loucura no bom termo, nessa correria, às vezes nós não conseguimos fazer todo o trabalho. Porque é muita coisa. Eu te falei, são 1.600 e tantos quilômetros, quase 1.700 quilômetros. E há locais, por exemplo, que nós utilizamos o Aquente, por exemplo, as questões dos sarjetões, Sarjetões, a divisão de rua, encabeçamentos e alguns outros locais, pela questão d'água está constante ali. Então, tem alguns locais que nós fazemos para a questão exatamente a técnica, de onde usar tal massa e aonde usar tal massa. Então, por isso ainda é contratado, mas tudo dentro da sua técnica. Os sarjetões são aquelas fileiras de paralelepípedos, normalmente, também.
são a divisão nas esquinas onde você faz a captação d'água. Um lugar onde corre água. Corre água. Não tem então, jeito. Não tem. Às vezes, muitas vezes nós temos problema também, existe uma equipe trabalhando só nisso, mas é o que eu te falei, os veículos ali freiam, os caminhões ali freiam, e há um desgaste muito grande, você tem que estar constantemente trabalhando isso. Ô Newton, pelo que você está dizendo, a capacidade de produção da usina ainda não é suficiente para todos os programas de recapeamento da cidade e para os tapa-buracos também, né? Você tem ideia de que se a usina vai passar por processos de ampliação de sua capacidade? Como é que está esse hoje, estudo? por exemplo, nós temos aí nossa usina, nós temos uma capacidade de 70 toneladas hora, às vezes até 80, forçando um pouco. Mas é o que eu te falei, não é só usina, não é você produzir a massa. Você tem que ter caminhões, você tem que ter máquinas aplicadoras, você tem que ter equipe treinada, e não é fácil você treinar uma equipe, porque é um processo longo. Nós, por exemplo, temos 2 equipes treinadas e você traz e treina. Claro que a iniciativa privada paga muito mais hoje. Então, muitos vão em iniciativa privada, você tem que treinar de novo. Então, a capacidade não é só na produção em si, mas também na qualificação de mão de obra nós podemos aplicar. Nós acreditamos agora, nós estamos treinando uma segunda equipe, e eu acredito que, terminando esse período das águas, nós vamos começar a entrar bem, nós vamos tentar ainda fazer esse ano, buscar perto de 1 milhão de metros, né, que é o que nós precisamos fazer por ano, e para isso nós precisamos também dessa questão. Então, tudo é um conjunto, Rei, que é a qualificação da mão de obra, aplicação, maquinário, produção da usina. Muitas vezes, por exemplo, eu já tive é até uma coisa que te deixa satisfeito do nosso fornecedor de pedra, uma grande empresa, falar, é muita pedra, nós não estamos conseguindo entregar. Nós chegamos um dia a soltar 45 caminhões com 17 toneladas cada um. Você chega aí a quase 800 toneladas, né? Você falou numa expectativa de esse ano recapear 1 milhão de metros quadrados. Vamos tentar, assim que nós terminamos o período da chuva, tentar pelo menos chegarmos perto desse número. O total da superfície asfáltica de Rio Preto, você disse? 12 milhões e 300 mil metros quadrados, equivalente aí a 1.600, 1.600, perto de 1.700 quilômetros. Na verdade, isso tem que ser encarado como um grande patrimônio do povo rio-pretense. Não tenha dúvida, se você vê hoje para fazer, isso vale mais de 600 milhões. Então, essa degradação que sofreu, dizer, se isso viesse, é claro, não é crítica, porque a gente entende, cada prefeito teve a sua necessidade, onde investir e tal. Então, hoje o Valdomiro sabe da necessidade e uma visão, porque você hoje, em Rio Preto, é uma cidade que você tem aí quase um veículo para 2 pessoas, ou hoje 320 mil veículos para aí 420 mil habitantes, você tem até mais. É uma média superior à média brasileira. Muito superior, muito superior. Então você imagina a mobilidade urbana, esses veículos precisam transitar, então o desgaste que dá nessa superfície. Então eu admiro a visão que o prefeito teve em implantar realmente, né, e saber, porque o importante, Rei, é a economia que isso começa a partir de agora. Então o prefeito colocou o custo-benefício acima de tudo e ele acertou, porque nós vamos ser brindados no futuro com uma economia muito grande. O nosso telespectador citou o caso da Murchi. Quem se lembra como estava Murchi estava realmente muito ruim. E nós só tivemos que fazer os 100 metros, por causa de algumas intervenções que sofreu ali, só 100 metros. Então você imagina o que você economizou só de custo na Murchi. Newton, você já disse aí que representantes de outros municípios do Brasil, muitos do estado de São Paulo, outros até do Brasil, municípios perto, longe daqui, têm vindo conhecer a usina de asfalto em Rio Preto, né? Nós temos também importado, então, essa tecnologia para outros municípios. Como é que está funcionando? Olha, não tenha dúvida. Por exemplo, nós tivemos aqui município de Rondônia que já implantou hoje a nossa tecnologia. Veio aqui, trouxe o seu pessoal para treinar. Araraquara hoje trabalha dessa forma, tem conseguido bons resultados. E nós recebemos, agora mesmo eu recebi uma ligação há pouco do gerente de cidades de Americana. Ele está interessado, está vendo até maquinário, já vem aqui para aprender o processo. Recebemos outro dia, Rei, o pessoal da Guaru, ProGuaru. ProGuaru é uma empresa que ela faz ela é uma autarquia que trabalha em Guarulhos, ela cuida desta parte toda da conservação das vias públicas. E eles ficaram sabendo do nosso sistema, ligaram, são 4.800 funcionários a Guaru tem. Guarulhos é uma cidade aí de 1.300.000 habitantes, eles também têm o mesmo problema de custo. Ele chegou aqui, andamos a cidade, e nós andamos, saímos da Murchi, passamos pela Anchieta, subimos em vários bairros. A hora que eu disse ao cidadão, você só andou no asfalto a frio. Eles vieram em 2 engenheiros, um engenheiro disposto a trabalhar técnico e outro engenheiro com muitas reticências. No fim, o engenheiro falou, olha, eu tenho que realmente entender
que o processo é bem feito, nós já vamos começar a estudar a implantação, eu já sei que até consultaram os fornecedores de máquina e levaram até os nossos custos, filmagens e tudo mais, e eles ficaram realmente encantados com o processo e vão começar já a desenvolver esse trabalho. E outras cidades mais, Jaci teve aqui, Tupã teve aqui, Assis teve aqui, e várias cidades já conhecendo o processo. Então, para a gente, para nós de Rio Preto, é muito importante, porque nós vamos acabar exportando essa tecnologia. É como me disse uma pessoa outro dia que há 30 anos está no DR e disse assim, não tem o que se falar. Eu conheço o asfalto, trabalho há 30 anos nisso. E a condição é muito boa, eu, só tenho a elogiar a economia de custo e o benefício apresentado. Isso é bom para nós, é bom para o prefeito, é bom para a cidade. Claro, críticas, Rei, nós vamos receber sempre, porque é inerente ao serviço público, ao processo público. Mas não importa, nós estamos aqui para trabalhar e servir a população. Esse é o lema do prefeito. Sirvam bem, façam bem, que essa população de Rio Preto merece. E isso é que nós vamos fazer. Pelo que você está dizendo, é um modelo que serve a diferentes portes de municípios, né? Você falou de Guarulhos, que deve ser a segunda maior população do estado de São Paulo. Me parece que sim, ou Guarulhos ou Santos, uma das duas. Você está falando também de Jaci aqui perto, que é uma cidade bem menor. O Rafael teve aí, o prefeito. Então é um modelo que serve para... Serve. Inclusive, se as pequenas cidades hoje conseguissem se unir e fazer um consórcio adquirindo usina e maquinários, o que elas vão economizar em asfalto é muita coisa. O que precisa realmente é a criatividade. Agora, aqui, o prefeito vai investir, já vai investir mais em maquinário e, se precisa, até numa nova usina. O prefeito aqui está atento. O que me admira é essa visão do prefeito. Ele sabe quanto custa, ele analisa, inclusive, ele acompanha o serviço. O prefeito nós estamos nos bairros, ele acompanha, ele conhece a qualidade, ele conhece o tipo, ele pergunta que tipo vai, quando vai, para onde vai. Isso é muito importante. O próprio administrador geral do município acompanhando e sabendo, tanto é que ele tem informação dos metros, onde foi aplicado, quando foi aplicado, ele conversa com a população. Então nós estamos assim, num contato muito próximo. Isso tem valido muito a pena em termos da prestação do serviço público. Nilton, qual é a estimativa de investimento para a implantação de uma usina desse porte, da de Rio Preto, a ser seguido, por exemplo, por outras cidades da nossa região, por exemplo? É o que eu disse para uma cidade grande, porque tudo é quando você investe na usina, obviamente você tem que ter um cálculo da sua logística. Os bairros, a distância média, quantos caminhões você precisa para percorrer, o tempo de aplicação, o tempo de produção, o tempo que as equipes levam para fazer os acabamentos, então você tem que fazer esse cálculo. Hoje, no município do tamanho de Rio Preto, para você investir em a parte civil, a parte da engenharia civil, a parte mecânica, a parte de veículos e tal, hoje você teria um investimento de 5 milhões, você teria uma usina propícia a trabalhar e a produzir com qualidade e com quantidade. É porque você tocou aí na questão do consorciamento dos municípios, essa talvez fosse uma solução bastante interessante, né? Bem viável. Você pega, por exemplo, aí municípios na faixa de 10, 12, até 20 mil habitantes. Você juntando 5, 6 municípios, você consegue trabalhar em todos. Claro que isso tem que ter uma proximidade pela questão da logística, de custo, uma questão geográfica, mas vale muito a pena, porque você investe bem menos e tem o serviço disponível a qualquer momento. Porque o que acontece? Nós temos o serviço disponível amanhã, por exemplo, acontece um problema, como aconteceu, por exemplo, ali no Parque das Flores, levou a rua toda, como aconteceu em outros locais. Se você for fazer uma licitação, isso demora e as pessoas ficam ali à mercê daquela situação. Você tendo a própria usina, felizmente, no outro dia, 2 dias depois, você vai lá e resolve a situação. Você já conhece alguma iniciativa de consorciamento nessa área do asfalto ou ainda não? Olha, aqui na região, aqui no estado de São Paulo, houve já alguns consorciamentos, mas são consorciamentos antigos. É que agora a modernidade administrativa, ela traz, tanto é que hoje a própria lei 8.666 ou já as parcerias públicos-privadas ou o próprio consórcio urbano, tem uma série de coisas hoje que facilita na legislação. Há muitos municípios que já estão trabalhando nisso, inclusive aquelas questões do aglomerado urbano, que para municípios de menores porte se montar o aglomerado urbano, justamente é para que haja este tipo de investimento, a facilitação nessa questão de custo. Porque imagina uma cidade, por exemplo, de 30 mil habitantes, ela não tem essa condição de investimento. Claro que ela não precisaria investir 5 milhões, vai investir 2, vai investir 1,5, mas isso custa. Ela faz o seu trabalho e a usina ou a própria foto ficaria inativa durante um certo tempo. Isso é custo. Então, 2, 3 municípios, ela trabalharia constantemente, aplicando o asfalto e os custos seriam reduzidos lá embaixo. Talvez fosse um assunto que merecesse uma intervenção mais efetiva, por exemplo, do governo do estado e até do Ministério da Cidade. Sem dúvida, que é uma coisa muito importante. Secretaria do Interior, se trabalhar nisso tudo, eu acho que seria muito interessante. Então, as ideias são colocadas e eu falo para você, Rei, Rio Preto inovou.
A visão do prefeito Valdomiro inovou e hoje, claro, você vê, tem uma, duas críticas, mas o que nós recebemos de elogios quando nós estamos nas ruas é muita coisa. É muita coisa. Claro, vai haver sempre um problema, mas as pessoas param, conversam, agradecem. Por exemplo, o cidadania. Nós fizemos 65 mil metros. Quem entrar no Cidadania hoje vai ver recuperado uma beleza. Para quem quiser passar. Se quiser passar em outro bairro, eu te falei, Quinta das Paineiras, quiser passar no Tarraf 2, parte da Aclimação, falei, Anchieta, Mugnani, Santa Catarina, que nós recuperamos inteiro, enfim, mas está lá o asfalto. Quer dizer, não é o que eu estou falando. A prova material está no chão. Então, realmente, nós temos conseguido, de uma certa forma, vencer essa batalha. E em relação aos novos loteamentos, aos novos bairros, a Prefeitura, você me disse, ela está fiscalizando a qualidade do asfalto entregue pelo empreendedor, é isso? Tanto é todo o processo, desde a base, leito, subleito, né? A Prefeitura está, porque sabe que se você hoje não fiscalizar, você sabe que futuramente você vai ter que gastar muito mais. A conta vem depois. Vem depois. Não há dúvida disso. Não há dúvida. Newton, a gente falou aqui em paralelepípedo, existiam outros modelos de revestimento urbano das cidades, né? Existem ainda, né? Eu queria saber de você se, na sua opinião, o asfalto é mesmo o revestimento ideal para as cidades. Eu sei que você é de família de Mirassol, e Mirassol, por exemplo, tem uma característica muito diferente que tinha em algumas ruas do centro da cidade, etc. Chamado Torcrete. Como é que é aquilo? Como é que funciona? Bom, o seguinte, tudo é evolução, né? Houve uma época, realmente, Mirassol, por exemplo, foi desenvolvido os blocos de Torcrete. São blocos quadrados, diferente daqui, que aqui a pedra, né? Cortado, lá são blocos quadrados com encaixe. É uma superfície interessante. Ela é uma superfície clara, ela não é escura e, portanto, ela reflete mais o calor. O asfalto mais escuro, ele realmente segura ao aquecimento. Mas o problema dessas superfícies antigas é que demanda muito custo de manutenção. Você tem que rejuntar, porque tem o rejunte, né? Você tem o rejunte, você tem que às vezes retirar, refazer toda aquela base e tal. Então isso fica muito caro. Ele no primeiro momento ele é interessante, duraria mais, mas o custo de manutenção é muito caro. Então o asfalto ainda hoje é uma superfície que realmente tem um custo-benefício melhor. Tá? Eu defendo hoje que o asfalto é muito interessante hoje nesse processo de vias urbanas. É o mais barato e com um custo de manutenção muito melhor. Aqui serviu no passado realmente, onde a tecnologia, antes você deixava 30 dias, 40 dias, na época do famoso piche, né? O asfalto fechado, secagem, então esses tipos de pavimentos urbanos eram interessantes. Hoje realmente o asfalto, a rapidez, o custo, né? E a eficiência é muito melhor na questão do asfaltamento. Enfim, o asfalto pode não ser perfeito, mas não inventaram outro sistema de revestimento melhor Hoje que o ainda asfalto. não. Existe, por exemplo, algumas superfícies que são de concreto, são muito interessantes, né? Superfícies que duram, mas o custo dela é muito maior. E o asfalto hoje ele desenvolveu muito. Você tem aí os asfaltos polimerizados, que é a aderência do famoso pneu. O pessoal brinca pneu ralado, mas aquela sobra de pneu, onde você faz a granulação e aplica junto. Realmente ele tem uma condição melhor, a resistência da água, a frenagem. Realmente isso é uma outra técnica, não tem nada a ver com a usina aqui. Tudo são asfalto. É possível você aplicar essa técnica aqui também, mas hoje o custo disso é muito alto. Então hoje, dentro disso que nós estamos trabalhando, tem atendido. Isso é o mais importante, porque nós também temos que ter o custo-benefício, porque quanto melhor o custo, melhor o benefício, mais nós podemos aplicar, é mais serviço público que chega à nossa população aí. E nesse caso da utilização do pneu inservível, aí tem até um apelo ecológico importante. Sim, muito, muito. E a granulagem é uma coisa interessante. Tem várias granulagens, nós já recebemos amostras, já até testamos, é muito interessante. Só que para fazer este processo já é um pouco mais caro, né? E existe o polímero também, que é o polímero líquido, né? Que você também adiciona. Então tudo é tecnologia hoje que vem cada vez mais. É o seguinte, né? O ser humano é muito interessante, tem né? Tantas coisas. Há algum tempo se falou do cupim, né? Da baba do cupim para fazer. Sim, e chegou-se a ser. Hoje não está muito usado, mas chegou-se inclusive a ser utilizado em algumas coisas. É que o desenvolvimento da técnica, eu sempre falo uma coisa, nós, né, Rei, nós, por exemplo, que na nossa idade, nós passamos gerações e gerações sem conhecer um microcomputador, um notebook. Hoje, as gerações de 15 anos para cá, ela conhece um lançamento a cada ano. Nem conheceram o fax, né, por exemplo, já pularam. Nem conheceram o fax, nós ainda conhecemos o fax, então você vê o avanço, né? O ser humano ele é muito produtivo, né? Ele só tem que tomar cuidado para não se transformar, né,
num robô, né? Mas de resto ele pode desenvolver muito ainda. Newton, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Opinião Cidade, por essa verdadeira aula que você nos brindou aí sobre o asfalto, sobre a qualidade do asfalto e sobre as responsabilidades que governantes e os munícipes têm em relação a esse processo de qualidade do asfalto. Muito obrigado pela sua presença e volte sempre quando tiver algum assunto para conversar, assuntos tão relevantes quanto esse, Newton. Rei, eu que agradeço a oportunidade. A TV é uma coisa maravilhosa, ela chega em momentos nos lares da pessoa. Essa oportunidade que você me deu à municipalidade, tá? Queria desenvolver realmente a visão, ressaltei várias vezes a visão do prefeito, que foi sensacional. Rio Preto é uma cidade que cresce, você tem uma ideia, nós crescemos aí um Mirassol a cada 7, 8 anos, né? Você tem uma ideia hoje que o prefeito Valdomiro, nesse trabalho de desenvolvimento, ele aprovou 5 milhões de metros de alvará, construiu 3 milhões de metros. Então, o Rio Preto cresce, é uma beleza. Claro, tem os problemas de infraestrutura que nós estamos lutando, mas o importante é a gente poder vir aqui, passar isso para a população, porque o serviço público nós temos que fazer. Viemos para servir. E essa é a nossa condição e esse é o que nós pensamos cada vez mais melhorar. E essa oportunidade que você nos deu, com essa simpatia, com essa tranquilidade dessa entrevista, vale muito. Então, nós é que te agradecemos por essa oportunidade. Muito obrigado e muito obrigado à TV Cidade por isso tudo. Obrigado, Newton. Obrigado a você também que nos acompanhou aí na sua casa em mais esta edição do Opinião Cidade. Nos convidamos você para o programa amanhã a partir das 12 horas. Até lá, pessoal, e um forte abraço.